Constantinopla acorda cedo, mesmo quando ainda está escuro. A cidade não dorme de verdade. Range, respira. Estala como madeira velha sob o peso de gente demais e ambição demais. O ar vem do Bósforo com cheiro de sal e alcatrão, mistura de peixe, fumaça e suor. Nas docas, cordas úmidas batem nos mastros. Nas ruas estreitas, o barro se cola às sandálias. E, acima de tudo, paira a presença de uma muralha dupla, de torres e portões, como se a capital do império precisasse lembrar a cada um: estrangeiro, camponês, soldado. Senador, que aqui o mundo termina e recomeça. No coração dessa máquina, há um lugar onde a cidade se vê no espelho e decide quem merece viver no palácio. O hipódromo. Um anfiteatro alongado, colado ao grande palácio, tão próximo que o rugido da multidão atravessa corredores e cortinas. Ali, as cores não são apenas cores. Azuis e verdes são bairros, ofícios, patronos, gangues, devoções, redes de proteção e de extorsão. São a política em forma de grito. São o povo organizado em facções, com líderes, mensageiros, cobradores, homens de punho pesado e língua afiada. E são também espetáculo. Cavalos, poeira, rodas, chicotes, apostas, insultos, canções obscenas. A cidade inteira cabe naquele espaço, comprimida, fervendo, pronta para amar e odiar no mesmo minuto. É nesse mundo, de palco e faca, de oração e escárnio, que se começa a falar de uma menina chamada Teodora, nascida por volta do ano 500. Não há certidão, não há registro civil como se imagina hoje. Há ecos. Há versões. Há uma biografia escrita com veneno por um homem que a detestava e que, ainda assim, não consegue apagá-la. Procópio de Cesareia, o grande cronista do reinado de Justiniano, que em sua história secreta despeja sobre Teodora uma torrente de acusações, detalhes, sórdidos exageros e malícia. É uma fonte indispensável e perigosa. Indispensável porque quase ninguém mais se atreve a falar do que a corte preferia calar. Perigosa porque o ódio também é uma forma de literatura. Mesmo filtrando o veneno, uma coisa se mantém. Teodora não nasce no topo. Ela nasce perto do chão, perto do barulho, perto do cheiro de animais e de gente. Procópio diz que seu pai era tratador de ursos. Um ursário, ligado às facções do hipódromo. Não é um detalhe decorativo, é um endereço social. O hipódromo não era só corrida. Era emprego, era proteção, era identidade. Um tratador de ursos vivia entre jaulas, palha suja, carne crua, feridas, gritos. Os ursos eram usados em espetáculos, em exibições, em lutas. A cidade cristã do século VI ainda carregava o gosto romano por sangue e risco, mesmo que o embrulhasse em moral e liturgia. E a família de Teodora, se essa tradição estiver correta, vivia dessa engrenagem. A diversão dos outros como sustento próprio. Imagina a infância nesse entorno. Não é a infância de jardins silenciosos e tutores. É a infância de bastidores, de ouvir homens discutindo apostas e política como se fosse a mesma coisa. De ver a hierarquia do mundo em ação. Os que mandam entram por portas largas. Os que servem entram por corredores estreitos. De aprender cedo que a cidade tem olhos. E que esses olhos julgam. Constantinopla julga o tempo todo. Julga a roupa, o sotaque, a postura, a companhia. Julga, sobretudo, as mulheres. E julga com uma crueldade que se disfarça de piedade. A mãe de Teodora, segundo o mesmo relato, teria ficado viúva cedo. E aí aparece uma cena que parece teatro. E talvez por isso tenha sobrevivido na memória. A viúva, com as filhas, indo ao hipódromo pedir ajuda à facção. Pedir trabalho. Pedir proteção. Pedir que não as deixem cair no buraco. A cidade tinha muitos buracos. Buracos legais, buracos morais, buracos econômicos. Para uma mulher sem homem e sem patrimônio, a queda era rápida. E quando se cai, o chão não é macio. As facções, azuis e verdes, não eram instituições de caridade. Eram máquinas de influência. Podiam acolher, podiam esmagar, podiam abrir portas, podiam fechar gargantas. Se a família de Teodora estava ligada a uma delas, isso significava uma rede. Frágil, instável, mas real. E significava também que a menina crescia, vendo como se negocia com o poder quando não se tem poder. Como se pede, como se implora, como se oferece algo em troca. E o que uma menina pobre pode oferecer numa cidade que compra e vende tudo, inclusive reputação? O corpo, a voz, a presença, o riso, a capacidade de prender a atenção. O teatro e o espetáculo em Constantinopla eram um mundo à parte, e ao mesmo tempo colado ao mundo de todos.
Havia atores, mímicos, dançarinas, músicos. Havia o gênero da pantomima, com gestos codificados, histórias conhecidas, erotismo sugerido e, às vezes, escancarado. Havia mulheres no palco. E isso, por si só, já carregava estigma. A moral cristã dominante via as atrizes com suspeita. Como se o simples ato de se exibir em público fosse uma forma de prostituição, a lei e o costume frequentemente empurravam essas mulheres para a margem, mesmo quando elas eram famosas, mesmo quando eram desejadas por homens ricos. Era uma fama que queimava, iluminava e destruía. Procópio insiste que Teodora foi atriz, mímica, e que sua juventude foi marcada por uma vida sexual pública, por performances indecentes, por uma espécie de celebridade escandalosa. Ele descreve cenas com um prazer que denuncia tanto quanto acusa. É difícil separar o fato do sadismo literário, mas o contorno geral, Teodora ligada ao mundo do espetáculo, circulando em ambientes onde o corpo feminino era moeda, aparece também em outras tradições e combina com o que se sabe das barreiras sociais do período. Uma mulher que mais tarde precisou ter sua origem resolvida por mudanças legais não vinha de uma linhagem senatorial. Isso é certo. O resto é neblina com lâminas. E a neblina, em Constantinopla, é sempre política. Porque a cidade é cristã, sim, mas é também romana. E romana aqui não é nostalgia, é estrutura. Há um imperador, há um palácio, há uma burocracia, há impostos, há tribunais, há uma aristocracia que se considera guardiã da ordem. Há bispos e monges que disputam influência com funcionários e generais. Há uma capital que se imagina centro do universo civilizado. E há, ao redor, um império que precisa ser administrado. Províncias, fronteiras, guerras, fome, heresias, revoltas. Tudo isso exige dinheiro e obediência. E obediência, muitas vezes, se compra com espetáculo. O hipódromo é o lugar onde o imperador aparece ao povo, onde o povo aparece ao imperador, onde se aplaude e se vaia, onde se pede pão, onde se grita contra impostos, onde se exige a cabeça de um ministro, e onde as facções podem virar multidão e a multidão pode virar incêndio. A política ali não é abstrata. É física, é garganta, é pedra arremessada. Uma menina que cresce nesse ecossistema aprende uma coisa que os nobres às vezes demoram a entender. O poder não mora só nos títulos, mora no humor da massa, mora no boato, mora na capacidade de sobreviver ao olhar público. E sobreviver ao olhar público é uma arte. Teodora, se de fato começou como artista, aprendeu a dominar o olhar, a entrar num espaço e sentir a temperatura, a perceber quem manda sem precisar perguntar, a usar silêncio e timing, a entender que uma frase pode ser uma lâmina e um sorriso pode ser um escudo. Isso não é romantização, é técnica de sobrevivência. O palco ensina disciplina, ensina repetição, ensina a suportar humilhação sem desmoronar e a devolver humilhação com elegância quando é preciso. Mas o palco também marca como ferro quente. A sociedade bizantina do século VI tinha uma obsessão por categorias: honesto e desonesto, puro e impuro, legítimo e ilegítimo. E a mulher, mais do que o homem, carregava no corpo a etiqueta do julgamento. Uma atriz podia ser desejada por um senador, mas dificilmente seria aceita como esposa honrada. Podia entrar pela porta dos fundos, mas não pela porta da frente. Podia ser usada, mas não reconhecida. E é aí que a história de Teodora começa a ficar perigosa para os que acreditam que o mundo é fixo, porque, em algum momento da juventude, ela sai de Constantinopla. E essa saída é um corte, um deslocamento, uma fuga ou uma oportunidade. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Procópio fala de um homem chamado Recebolos, um oficial, associado ao governo na África, em Pentápolis, na região de Cirene. Ele teria levado Teodora consigo como companheira. A palavra exata importa menos do que o fato. Ela viaja, ela atravessa o mar. Ela deixa a capital. Viajar no Mediterrâneo do século VI não é turismo. É risco. É vento que muda sem aviso. É navio abarrotado, água racionada, comida salgada, enjoo, piratas em algumas rotas, tempestades que engolem embarcações como se fossem brinquedos. É também uma rede de portos e línguas. Grego, latim, dialetos locais, comerciantes sírios, egípcios, judeus, armênios. O império é uma colcha costurada com fios tensos. E uma mulher jovem, sem família poderosa, viajando com um homem de posição, está sempre à mercê do humor dele e do julgamento dos outros. A tradição diz que essa relação termina mal, que Teodora é abandonada, que ela cai, que ela precisa se virar.
E aqui, de novo, o detalhe exato escapa. Mas o padrão é plausível. Mulheres dependentes de patronos masculinos viviam sob ameaça constante de descarte. Um dia há proteção, no outro, a rua. E a rua, em qualquer cidade do império, é um tribunal sem juiz. O que acontece depois é uma peregrinação pelo Oriente, segundo algumas versões. Alexandria, Antioquia, talvez outras cidades. Alexandria, então, não é apenas um porto. É um caldeirão teológico e intelectual. Uma cidade onde a fé não é só fé, é partido. É identidade, é briga de rua, é disputa por bispados, por mosteiros, por influência sobre o povo. É ali que o cristianismo se mostra como força social total. Define o que se come, como se casa, como se enterra, quem é considerado de dentro e quem é de fora. E é nesse Oriente cristão que Teodora, ao que tudo indica, entra em contato mais profundo com correntes religiosas que não eram as preferidas da ortodoxia imperial. O século VI é atravessado por uma ferida aberta. A controvérsia cristológica. Depois do Concílio de Calcedônia, em 451, a doutrina oficial afirma duas naturezas em Cristo, divina e humana, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Mas muitos cristãos, especialmente no Egito e na Síria, rejeitam Calcedônia e seguem posições que os adversários chamam de monofisitas. Muitos deles preferem ser chamados de miafisitas, enfatizando uma unidade da natureza de Cristo. Não é um debate de salão. É um debate que decide quem é bispo, quem é exilado, quem é perseguido, quem tem apoio popular. É política pura, com linguagem de teologia. Uma mulher que circula por esses ambientes aprende outra gramática do poder. A gramática da santidade. A gramática dos monges, dos ascetas, dos bispos carismáticos. Gente que não tem exército, mas tem multidão. Gente que não tem palácio, mas tem autoridade moral. Gente que pode derrubar um governador com um sermão. E, ao mesmo tempo, gente que pode oferecer abrigo, rede, proteção, especialmente a quem está fora das estruturas tradicionais. Se Teodora se aproxima desses círculos, isso não é apenas conversão no sentido íntimo. É também construção de alianças. É aprender a falar com religiosos sem parecer intrusa. É aprender a usar a linguagem da piedade como escudo e como senha. Numa sociedade em que a reputação é tudo, a reputação de piedosa pode ser uma segunda pele. Uma pele nova. Mas nada disso apaga a primeira pele. A cidade lembra. A cidade sempre lembra. Quando Teodora retorna a Constantinopla, e ela retorna, a capital é a mesma, e não é. O brilho do palácio continua. O hipódromo continua. As facções continuam. Mas as pessoas mudam, os patronos mudam, as oportunidades mudam. E ela volta com algo que não tinha quando saiu. Experiência. Conhecimento de mundo. Conhecimento de homens. Conhecimento de como as instituições respiram. E talvez também uma disciplina interior que só se ganha quando se perde tudo, e ainda assim se levanta. Ela se estabelece, segundo tradições, numa vida mais discreta. Há relatos de que teria trabalhado com fiação de lã, uma ocupação humilde, quase um símbolo de respeitabilidade doméstica. Pode ser verdade. Pode ser parte de uma narrativa de reforma moral. Mas o símbolo importa. A mulher que foi vista como espetáculo agora se apresenta como trabalhadora, como alguém que não quer mais o palco, como alguém que quer outra porta. Só que Constantinopla não é uma cidade onde se muda de porta sem que alguém cobre o preço. O preço é o passado. O preço é o boato. O preço é a aristocracia, que se alimenta de genealogia como se fosse pão. O preço é o clero, que prega perdão, mas administra reputações com mão dura. O preço é a lei, que não é neutra. Ela protege os de cima e disciplina os de baixo. E ainda assim, Teodora está de volta ao centro do tabuleiro. Porque o centro do tabuleiro, em Constantinopla, não é apenas o palácio. É a proximidade com quem pode abrir o palácio. Justiniano, nesse momento, ainda não é imperador. Ele é sobrinho do imperador Justin I, um homem que subiu na vida vindo do exército, de origem humilde, mas que agora ocupa o trono. Justiniano é o herdeiro em formação, o homem que trabalha, que estuda, que se cerca de juristas, teólogos, administradores, um homem com ambição de reorganizar o mundo romano, um homem que entende que o império é uma máquina que precisa de leis claras, de impostos eficientes, de uma fé unificada, ou pelo menos controlada. E é nesse ambiente que Teodora começa a circular. Como exatamente se dá o primeiro encontro? As fontes não são um roteiro confiável, mas Constantinopla é pequena para quem vive perto do poder. As redes se cruzam. Gente do hipódromo,
gente do teatro, gente da burocracia, gente da igreja. Uma mulher inteligente, com presença, com capacidade de conversar com diferentes mundos, pode ser notada. E quando é notada por alguém como Justiniano, a cidade inteira começa a medir a distância entre o chão e o trono. Essa distância, para uma mulher com passado estigmatizado, não é apenas social. É legal, é moral, é quase metafísica, numa sociedade que se diz governada por Deus e pela tradição. O império tem leis sobre status, sobre casamento, sobre quem pode se unir a quem. Atrizes e pessoas ligadas ao espetáculo carregam uma marca jurídica de infâmia em muitas tradições romanas tardias. Não é só preconceito, é categoria. É como se o Estado dissesse: você pertence a um tipo de gente. E tipos de gente não se misturam com a elite sem que a elite grite. E a elite grita. Sempre. O que se ouve nos corredores, nos banhos públicos, nas casas de patronos, nas sacristias, é o murmúrio que antecede a tempestade. Como pode? Como pode uma mulher daquele tipo se aproximar do homem que vai mandar no mundo? Como pode uma ex-artista, uma mulher marcada por boatos, entrar no círculo onde se decide a guerra e a paz, a ortodoxia e a heresia, o imposto e a anistia? Constantinopla adora uma ascensão, e odeia ainda mais. Porque a ascensão de alguém como Teodora ameaça a fantasia de que a ordem social é natural. Ameaça a aristocracia que se vê como escolhida por nascimento. Ameaça o clero que prefere mulheres silenciosas, invisíveis, encaixadas. Ameaça até os burocratas que vivem de regras e categorias. Se uma mulher pode atravessar a cidade inteira e chegar ao topo, então o topo não é tão sólido. Então o mundo pode ser reescrito. E reescrever o mundo é o que o século VI vai tentar fazer. Com sangue e tinta. Mas antes de leis e revoltas, antes de palácio e púrpura, há a formação. Há a menina que aprende a ler o humor de uma multidão no hipódromo. Há a jovem que aprende a sobreviver ao olhar masculino que compra e descarta. Há a viajante que aprende que o império é maior do que Constantinopla, e que a fé pode ser arma e abrigo. Há a mulher que retorna e tenta controlar a própria narrativa, porque sabe que, se não controlar, será controlada. Procópio, escrevendo com rancor, tenta fixá-la numa caricatura. A devassa que virou imperatriz. É uma história fácil de vender. É uma história que conforta os que querem acreditar que o poder é sempre sujo quando vem de baixo. Mas a própria existência de Teodora no centro do império desmente a simplicidade. Se ela fosse apenas um escândalo ambulante, teria sido esmagada antes de chegar perto do trono. Constantinopla não perdoa a fraqueza, e o palácio menos ainda. O que se desenha por trás do escândalo é outra coisa. Uma inteligência social rara, uma capacidade de entender pessoas e instituições. Uma coragem que não é heróica no sentido romântico. É a coragem de quem já esteve no fundo e sabe que o fundo não é o pior lugar. O pior lugar é a queda interminável, sem rede, sem nome, sem proteção. E a rede, em Constantinopla, tem nós. Tem facções, tem igrejas, tem patronos. Tem mulheres que ajudam mulheres, discretamente, porque também conhecem o risco. Tem eunucos palacianos, figuras essenciais e muitas vezes invisíveis, que controlam acessos, mensagens, horários. Tem funcionários que carimbam documentos e com um carimbo mudam destinos. Tem monges que escrevem cartas e com uma carta salvam um exilado. Tem tudo isso. E Teodora, ao que tudo indica, aprende a navegar. O hipódromo continua ali, como um coração batendo forte demais. Em dias de corrida, a cidade vibra. Os azuis e os verdes se organizam como exércitos. Há bandeiras, há cantos, há insultos que misturam política e obscenidade. Há gente que vai para rezar e gente que vai para brigar. Há vendedores de pão, de frutas, de vinho aguado. Há crianças nos ombros dos pais. Há ladrões, há guardas. E há, acima, no camarote imperial, a ideia de que o imperador é o eixo do mundo. Mas o eixo treme quando a multidão quer. Teodora cresce com esse tremor como música de fundo. E talvez por isso, desde cedo, ela entenda algo que muitos só aprendem tarde. O poder não é um trono, é uma situação. Uma situação que pode mudar em um dia de gritos, em uma tarde de fogo, em uma noite de boatos. E, para uma mulher, o poder é ainda mais frágil, porque depende de uma coisa que os homens raramente precisam administrar com a mesma intensidade: a legitimidade do corpo. O corpo feminino é tratado como símbolo público. Se é puro, legitima. Se é impuro, contamina. Teodora carrega essa batalha na pele. E, em vez de fugir dela, parece aprender a usá-la, a transformar o que era arma contra ela em ferramenta a favor dela. Isso começa com pequenos gestos.
com a forma de se vestir, com a forma de falar, com a forma de se associar a pessoas certas, com a forma de aparecer e de não aparecer, porque em Constantinopla, aparecer demais pode matar, e desaparecer demais também. Há uma Constantinopla de mármore e ouro, de cúpulas e mosaicos, de procissões e incenso, e há uma Constantinopla de madeira e fumaça, de casas apertadas, de incêndios frequentes, de doenças, de fome ocasional, de violência cotidiana. Teodora vem dessa segunda cidade, mas aprende a caminhar na primeira. Aprende a atravessar o espaço que separa o mercado do palácio. Aprende a falar com gente que nunca carregou água em balde. Aprende a olhar nos olhos de quem sempre foi olhado de baixo. E isso para a elite é insuportável, porque a elite gosta de ser invisível como classe. Quer que seu domínio pareça natural, como o nascer do sol. Quando alguém de fora entra, o domínio vira escolha, vira política, vira disputa. Os boatos sobre Teodora, portanto, não são apenas fofoca. São uma tentativa de controle social, são a aristocracia dizendo, ela não pertence. São homens dizendo, ela é isso, ela é aquilo. Como se nomear fosse prender. Procópio, décadas depois, ainda tenta prendê-la com palavras. Mas palavras não mudam o fato de que ela chegou onde chegou. E, antes de chegar, ela precisou ser moldada pelo atrito. O atrito de uma cidade que é capital imperial e, ao mesmo tempo, arena. O atrito de um mundo em que a religião define alianças e a lei define castas. O atrito de um espetáculo que alimenta a política e de uma política que usa o espetáculo como válvula e ameaça. O atrito de ser mulher num sistema feito por homens, para homens, mas sustentado por trabalho feminino invisível e por corpos femininos expostos. Teodora aprende a não ser invisível quando convém, e a ser invisível quando é necessário. Aprende a ouvir mais do que fala, até o momento certo. Aprende a reconhecer o medo nos outros, porque já sentiu o próprio medo muitas vezes. E aprende, sobretudo, que a cidade pode rir de você hoje e se ajoelhar amanhã, se você souber onde colocar a mão. Constantinopla, por volta do início do século VI, é também uma cidade de leis em transformação. O direito romano tardio é um oceano de constituições imperiais, comentários, precedentes, interpretações. A burocracia vive de papel e selo, e o papel, ali, é poder. Quem controla a lei, controla o destino de viúvas, de órfãos, de prostitutas, de esposas espancadas, de homens acusados, de heranças disputadas. A lei não é apenas texto, é instrumento. E Teodora, mesmo antes de ter qualquer autoridade formal, vive na pele o que significa estar do lado fraco da lei. Uma mulher pobre, se é violentada, tem poucas saídas. Se é abandonada, tem poucas saídas. Se é difamada, tem poucas saídas. A cidade oferece caminhos, mas quase todos cobram caro. E quando mais tarde se falar de reformas e proteções jurídicas para mulheres, é impossível não lembrar que essa imperatriz conheceu o outro lado do balcão, não por teoria, por experiência. Ainda assim, nada disso garante virtude. Experiência não torna ninguém santo. Às vezes torna duro, às vezes torna implacável, às vezes torna alguém capaz de fazer aos outros o que fizeram com ela, só que com mais eficiência. E essa ambiguidade já está presente desde o começo. A necessidade de controlar a própria história pode virar compaixão, ou pode virar crueldade, pode virar proteção aos vulneráveis, ou pode virar perseguição aos que ameaçam a narrativa. O que se sabe é que Teodora, antes de ser púrpura, foi risco, foi exposição, foi sobrevivência, e que Constantinopla, com seu hipódromo pulsando como um tambor, foi a escola. A cidade ensina com barulho, ensina com fome, ensina com aplauso e com cuspe, ensina com a proximidade do palácio e a distância social que parece infinita. Ensina que a multidão pode fazer um imperador tremer. Ensina que uma facção pode virar partido. Ensina que um boato pode matar uma carreira. Ensina que uma mulher pode ser reduzida a uma palavra: atriz, prostituta, impura. E que essa palavra pode ser uma sentença. E mesmo assim, Teodora não desaparece. Não some numa esquina. Não vira nota de rodapé. Ela permanece, ela retorna. Ela se reposiciona. Ela se aproxima do centro. E quando uma mulher com esse passado chega perto do homem que vai governar, o império inteiro, mesmo sem perceber, começa a se preparar para uma mudança que não cabe em decreto nenhum, porque não é só uma história de amor. Se é que houve amor, é uma história de acesso, de portas, de quem pode sentar de quem pode falar e ser ouvido, de quem pode transformar vergonha em autoridade. O hipódromo continua gritando. Azuis contra verdes. A poeira sobe, os cavalos disparam.
A multidão se levanta como uma onda, e, em algum lugar entre os bastidores do espetáculo e os corredores do poder, Teodora aprende a lição mais perigosa de Constantinopla. Quem domina o palco, às vezes domina o império. Justiniano não era um príncipe de contos dourados, desses que nascem com a púrpura já costurada na pele. Ele era, antes de tudo, um homem de gabinete, um homem de papel, de selo, de audiências longas que começam cedo e terminam tarde, quando as lamparinas já tremem e o ar do palácio fica pesado de fumaça e cera. Um homem que sabia que o império não se sustenta só com lanças, mas com listas. Listas de impostos, de nomeações, de queixas, de heresias, de cidades que pedem muralhas e de generais que pedem dinheiro. E, no entanto, esse homem de papel vivia colado ao lugar mais barulhento da capital, o hipódromo. Aquele corredor de pedra e poeira onde a cidade se transformava em garganta, onde o povo, que não entrava no Senado e não assinava decretos, podia mesmo assim encostar o imperador na parede com um coro bem afinado. O palácio e o hipódromo eram vizinhos como dois animais presos na mesma jaula. Um, domesticado por cerimônias, o outro, selvagem por natureza. E Justiniano, como sobrinho e principal auxiliar de Justin I, tinha de aprender a lidar com os dois. Justin I, o imperador reinante, era um velho soldado que subira pela disciplina e pela sorte. Um homem que, ao chegar ao trono, precisou se apoiar em quem sabia ler o mundo com mais letras do que espadas. Esse alguém era Justiniano. Ele não era apenas herdeiro, era motor. E motor, em Constantinopla, atrai faíscas. Teodora volta à cidade num momento em que essas faíscas já correm pelos corredores. Ela não volta para ser vista, volta para existir, para se fixar, para não ser mais uma sombra que atravessa portos e desaparece. E a Constantinopla que a recebe é uma cidade que cheira a incenso e a esgoto ao mesmo tempo. Uma cidade onde a santidade e a sujeira dividem a mesma rua estreita, onde uma procissão pode passar por cima de um mendigo sem que ninguém pare. Porque o ritmo da liturgia não admite interrupção. Há um detalhe que pesa como pedra. A capital é uma máquina de reputações. Ela fabrica e destrói nomes com a mesma velocidade com que fabrica pão. E Teodora, com o passado que carrega, passado real, passado exagerado, passado inventado, sabe que não basta sobreviver. É preciso controlar a versão. Ela começa a aparecer de outro modo. Menos palco, mais recato. Menos riso alto, mais silêncio calculado. A cidade nota. A cidade sempre nota. E a cidade interpreta. Alguns veem penitência, outros veem estratégia. E, em Constantinopla, penitência e estratégia podem ser a mesma coisa. O encontro com Justiniano, quando acontece, não é um raio romântico que cai do céu. É mais parecido com o modo como as coisas realmente se dão numa capital imperial. Por corredores, por intermediários, por olhares, que se cruzam em casas de patronos, por conversas em que ninguém diz tudo, por recomendações sussurradas. O palácio é um organismo com muitos órgãos. Eunucos que controlam portas, secretários que controlam agendas, damas que controlam acessos, monges que controlam consciências. E no meio disso, uma mulher que sabe ler gente como se lê um texto. Justiniano, ao contrário do que a caricatura sugere, não era um homem que pudesse se dar ao luxo de um capricho. Ele estava cercado por expectativas. A aristocracia queria um herdeiro previsível, casado com alguém adequado, alguém que não trouxesse escândalo para dentro da púrpura. O clero queria uma corte que parecesse moralmente impecável, porque a moral era uma ferramenta de governo. E as facções do hipódromo, sempre elas, queriam um imperador que entendesse o jogo e pagasse o preço do espetáculo. Teodora era, para esse mundo, um risco ambulante. Um risco que andava, falava, respirava. E ainda assim, Justiniano se aproxima. Por quê? Porque ela tinha algo que a corte, com toda sua genealogia e seus títulos, raramente produzia. Uma inteligência prática, afiada, treinada no atrito. Ela conhecia a cidade não pelos mapas, mas pelos cheiros. Sabia onde o boato nasce. Sabia como a multidão muda de humor. Sabia o que um homem poderoso teme quando está sozinho. E sabia, sobretudo, que a fraqueza mais perigosa de um governante não é a falta de exército. É a falta de leitura do humano. Justiniano era ambicioso. Ambicioso de um jeito quase religioso. Ele queria restaurar a grandeza romana, reorganizar a lei, impor ordem ao caos, e para isso precisava de uma corte que funcionasse como instrumento, não como ornamento. Teodora, com sua capacidade de navegar entre mundos, podia ser instrumento, podia ser lâmina, podia ser escudo.
Mas havia um muro legal. O direito romano tardio, com suas camadas e remendos, ainda carregava a velha ideia de infâmia. Certas profissões e certos modos de vida marcavam a pessoa como socialmente indigna. Atrizes, mímicas, gente do espetáculo, sobretudo mulheres, eram empurradas para uma categoria que as tornava inadequadas para casamento. Com homens de alta posição, não era apenas não pega bem, era norma, era barreira. E barreira, em Constantinopla, só cai de dois jeitos, com sangue ou com decreto. Justiniano escolhe o decreto. Antes disso, porém, ele precisa preparar o terreno. Porque um decreto não é só tinta, é uma afronta. É dizer à aristocracia: as regras que vocês usam para se proteger podem ser reescritas. É dizer ao clero: a moral pública pode ser administrada pelo Estado. É dizer ao povo: o palácio decide o que é aceitável. E o palácio, quando decide, precisa de justificativa, precisa de narrativa, precisa de um modo de apresentar a mudança como continuidade. A corte bizantina era mestre nisso. Transformar ruptura em tradição, como se sempre tivesse sido assim, como se Deus tivesse planejado desde o início. Teodora, nesse processo, não é passiva. Ela não é apenas a escolhida, ela participa da própria transformação pública. Ela aprende a se mover como alguém que já não pertence ao mundo do palco, mas também não pertence ainda ao mundo da púrpura. Um espaço intermediário. Perigoso, um espaço onde qualquer deslize vira munição, e munição não faltava. Os senadores e suas famílias, gente que vivia de memória, de nomes gravados em pedra, de retratos de antepassados, viam a aproximação com horror, não porque fossem moralmente superiores, mas porque entendiam o que estava em jogo. Se Justiniano podia casar com Teodora, então o trono podia se aproximar demais da rua. E a rua, para eles, era contaminação. O clero também se dividia. Havia bispos e monges que pregavam a possibilidade de arrependimento, de mudança de vida, de santidade que nasce do pecado. Mas havia também os que viam a corte como vitrine. Se a vitrine fosse manchada, a autoridade religiosa perderia força. E além disso, havia a questão teológica, sempre ela, atravessando tudo como uma rachadura no mármore. Calcedonianos e miafisitas, ortodoxia oficial e dissidências populares. Teodora, com suas conexões orientais e sua simpatia por redes miafisitas, era vista por alguns como ameaça dupla, moral e doutrinária. Justiniano, por sua vez, precisava de unidade, ou pelo menos de controle, e talvez tenha percebido que Teodora não era apenas um problema a ser resolvido. Era uma ponte para grupos que o palácio precisava administrar, especialmente no Egito e na Síria, onde a resistência à Calcedônia era forte e onde a fé podia virar rebelião. A mudança legal que permite o casamento, associada ao período em que Justiniano já tem enorme influência sobre Justin I, é um daqueles momentos em que a história mostra sua engrenagem nua. A lei que parece eterna se dobra, a categoria social, que parecia fixa, se reclassifica. O império, que se dizia guardião da tradição, ajusta a tradição para acomodar uma escolha política. E quando isso acontece, não é só Teodora que sobe. É Justiniano que se revela. Ele mostra que está disposto a enfrentar a aristocracia, mostra que entende o poder como algo que se fabrica, não apenas se herda, e mostra que, se necessário, ele vai usar o Estado para moldar a moral pública, e não o contrário. Teodora, então, deixa de ser apenas um nome sussurrado. Ela se torna um fato. O casamento não é um detalhe doméstico. É um ato de Estado, é uma declaração. E, numa corte onde cada gesto tem significado, a presença dela ao lado de Justiniano começa a reconfigurar o mapa de lealdades. Gente que antes a desprezava passa a medir palavras. Gente que antes a ignorava passa a procurar sua atenção. Porque o poder, em Constantinopla, tem cheiro e as pessoas farejam. Ela começa a construir uma rede. Não uma rede abstrata, mas concreta, feita de pessoas com funções específicas. Religiosos que precisam de proteção, funcionários que precisam de patronagem, mulheres que precisam de abrigo, eunucos que controlam acessos, mensageiros que levam recados sem deixar rastros. E, acima de tudo, ela começa a entender o palácio por dentro. Suas rotinas, seus horários, suas fraquezas. O grande palácio não era um único edifício. Era um conjunto de pátios, corredores, salas, capelas, jardins, passagens que conectavam o mundo cerimonial ao mundo administrativo.
Havia lugares onde o imperador aparecia como figura quase sagrada, cercado por ouro e silêncio, e havia lugares onde o império era decidido em voz baixa, com mapas e relatórios. Teodora aprende a transitar entre esses espaços, aprende quando falar, aprende quando calar, aprende a não ser apenas ornamento, e isso incomoda. Porque a expectativa para uma consorte imperial, pelo menos na fantasia pública, era a de uma mulher piedosa, discreta, dedicada a obras de caridade e à produção de herdeiros. Uma presença que reforça a imagem do imperador, não uma presença que interfere. Teodora, porém, não tinha sido criada para ser discreta. Ela tinha sido criada para ser percebida. E agora ela precisava ser percebida de um modo novo. Não como espetáculo, mas como autoridade. A autoridade feminina, em Constantinopla, era sempre um equilíbrio instável. A imperatriz podia ser venerada, mas também podia ser odiada com intensidade especial, porque ela parecia quebrar a ordem natural. E Teodora, com seu passado, oferecia aos inimigos um arsenal de insultos prontos. Bastava puxar a corda do boato, e a cidade inteira podia cantar a mesma canção suja. Ela responde com outra canção, a canção da piedade, a canção da disciplina, a canção da imperatriz que protege, que doa, que se apresenta como guardiã de mulheres vulneráveis. Isso não é teatro no sentido banal. É política simbólica. É entender que, numa capital cristã, a santidade é uma forma de poder, e ao mesmo tempo, ela não abandona o que aprendeu no mundo antigo dela. A dureza, a capacidade de cortar relações, a capacidade de punir, a capacidade de lembrar que, por trás de cada sorriso de corte, há uma faca possível. Quando Justiniano se torna imperador em 527, a transição não é apenas a troca de um homem por outro. É a consolidação de um projeto. Justiniano quer centralizar, quer legislar, quer reformar, quer guerrear, quer construir, quer ser lembrado. E Teodora, agora imperatriz, não é uma sombra ao lado dele. Ela é parte do mecanismo. A coroação, com toda a sua liturgia, é um espetáculo cuidadosamente montado para dizer ao povo e aos céus: este governo é legítimo. A púrpura não é só cor, é teologia. É a ideia de que o imperador governa por vontade divina, e quando Teodora veste essa púrpura, a cidade inteira precisa engolir a imagem. Alguns engolem com entusiasmo, muitos engolem com raiva, mas engolem porque o império é assim. Ele transforma o impensável em inevitável, desde que o palácio consiga sustentar a narrativa. E sustentar a narrativa exige trabalho diário, exige controlar acessos, exige controlar rumores, exige controlar alianças, exige, sobretudo, entender que o hipódromo continua ali, batendo como um coração que pode entrar em arritmia a qualquer momento. Azuis e verdes não são apenas torcidas. Eles têm líderes que negociam com o palácio. Eles têm capacidade de mobilização. Eles têm homens que podem virar milícia. Eles têm uma relação íntima com a cidade baixa, com artesãos, com carroceiros, com gente que vive de salário e de pão. E o palácio, por mais dourado que seja, depende dessa cidade baixa para não pegar fogo. Teodora conhece esse mundo. Conhece não por leitura, mas por memória muscular. Ela sabe como a multidão se forma, sabe como a raiva se acumula, sabe como a humilhação vira violência, e sabe que, quando o povo grita no hipódromo, não está apenas pedindo corrida melhor, está pedindo reconhecimento. Justiniano, com seu projeto de grandeza, precisa de dinheiro. E dinheiro vem de impostos. Impostos geram ressentimento. Ressentimento encontra palco no hipódromo. E o hipódromo, quando ferve, não distingue facilmente entre ministro e imperador, entre burocrata e trono. A multidão quer uma cabeça, e se não recebe, pode querer o palácio inteiro. Teodora, nesse início de reinado, começa a se posicionar como alguém que entende o perigo. Não o perigo abstrato, mas o perigo concreto. O fogo que corre por ruas estreitas de madeira, o saque que começa com uma pedra e termina com um bairro inteiro em chamas, a revolta que nasce de uma execução mal calculada e vira tentativa de derrubar um imperador. Ela também começa a se posicionar na política religiosa. E aqui o jogo fica ainda mais delicado, porque religião não é apenas crença. É administração de identidades. Justiniano, oficialmente, precisa sustentar Calcedônia, porque é a base da ortodoxia imperial. Mas o império é grande demais para uma fórmula única. O Egito é um mundo, a Síria é outro. E ambos têm redes miafisitas fortes, com bispos, monges, comunidades inteiras que veem a doutrina oficial como imposição de Constantinopla. Teodora, com suas simpatias e conexões, torna-se um ponto de apoio para esses grupos. Isso não significa que ela queira destruir a ortodoxia imperial.
Significa que ela entende a política do possível. Às vezes, proteger um dissidente é evitar uma rebelião. Às vezes, dar abrigo a um bispo perseguido é comprar lealdade de uma província inteira. Às vezes, permitir que uma corrente religiosa respire é impedir que ela exploda. E para os calcedonianos mais rígidos, isso é traição. Para os aristocratas que já a odiavam, isso é prova de que ela é perigosa. Para os que dependem dela, isso é salvação. O palácio, então, vira um tabuleiro com peças que se movem em silêncio. Nomeações e exílios, cartas e audiências, mosteiros que recebem doações, igrejas que ganham proteção, pessoas que desaparecem da capital e reaparecem em províncias distantes, e no centro, Teodora aprende a usar o que o império oferece de mais poderoso: a capacidade de tornar uma decisão privada em norma pública. Ela também aprende a lidar com a própria imagem. A imperatriz não pode ser vista como mulher comum. Ela é quase um ícone vivo. E ícones, em Bizâncio, não são apenas arte, são presença, são autoridade, são objeto de veneração e de disputa. Teodora, que um dia foi vista como corpo exposto, agora precisa ser vista como corpo sagrado. A transformação é brutal e exige disciplina. Disciplina no vestir, disciplina no falar, disciplina no aparecer. A corte tem cerimônias rígidas, protocolos que definem quem se aproxima, quem beija a mão, quem se curva, quem fala primeiro. E Teodora, que veio de um mundo onde a proximidade era comprada com moeda e desejo, agora vive num mundo onde a proximidade é comprada com reverência e medo. Mas o passado não some. Ele volta em forma de insulto, volta em forma de piada, volta em forma de texto venenoso, como o de Procópio, que mais tarde vai tentar congelar Teodora numa imagem de depravação. Mesmo que Procópio escreva depois, o tipo de discurso que ele representa já circula. A necessidade de reduzir uma mulher poderosa a um escândalo sexual, porque é a forma mais rápida de negar sua inteligência e sua agência. Teodora responde com resultados, com presença, com capacidade de influenciar decisões e, sobretudo, com a construção de um espaço próprio dentro do palácio. Um espaço onde ela não é apenas consorte, mas centro de uma rede. Há algo quase paradoxal nisso. A mulher que, segundo a tradição hostil, teria sido pública demais, agora se torna a guardiã do que é mais privado no império. O acesso ao imperador, quem chega a Justiniano, quem fala com ele, quem consegue audiência, quem consegue perdão, quem consegue nomeação. Em Constantinopla, essas perguntas valem mais do que ouro. E Teodora, ao se tornar filtro, se torna poder. O casamento, portanto, não é o fim da ascensão. É o começo da guerra real. Porque subir é uma coisa, permanecer é outra. Permanecer exige esmagar resistências, neutralizar inimigos, recompensar aliados e fazer tudo isso sem parecer que se está fazendo. A corte odeia a mão visível. Prefere a mão invisível, que move peças e deixa os outros acreditarem que foi destino. Teodora não tinha o luxo de ser invisível. Ela era visível demais. Então ela aprende outro truque: ser visível como símbolo e invisível como operadora. Aparecer em cerimônias, em doações, em gestos de piedade e operar nos bastidores com uma eficiência que assusta. E o tempo corre. Porque o reinado de Justiniano começa com promessas enormes e riscos enormes. Guerras no horizonte, reformas internas, tensões religiosas, facções inquietas. E no centro, um casal imperial que precisa provar, dia após dia, que não é um acidente. O hipódromo continua gritando. Os azuis e os verdes continuam se odiando e se imitando. A poeira continua subindo sob as rodas. E, a cada corrida, a cidade lembra ao palácio uma verdade simples. A púrpura pode ser arrancada, não por um filósofo, não por um jurista, mas por uma multidão que decide que já basta. Teodora sabe disso. Ela sabe como a multidão cheira antes de explodir. Sabe como a raiva se organiza em cantos. Sabe como a política vira espetáculo e como o espetáculo vira política. E, enquanto Justiniano sonha com códigos de lei e reconquistas romanas, ela mantém um ouvido colado na pedra do hipódromo, como quem escuta um terremoto chegando. Porque, em Constantinopla, o terremoto não vem só da terra. Vem da gente. Vem do grito. Vem das cores. E quando ele vier de verdade, não haverá decreto que segure. Só decisão, só nervo, só coragem ou desespero. E é aí que a presença de Teodora, construída com tanta dificuldade, vai deixar de ser escândalo e virar eixo. Não porque a cidade a perdoe. A cidade não perdoa. Mas porque, quando o fogo começa, ninguém pergunta de onde veio a água.
Só pergunta quem tem a mão firme o bastante para carregá-la sem tremer. Janeiro em Constantinopla não perdoa. O vento vem do Bósforo como uma lâmina úmida. Entra por frestas de portas mal ajustadas. Faz as tochas fumarem e obriga os homens a encolherem os ombros mesmo dentro de mármore e mosaico. A cidade, porém, não se encolhe. A cidade se junta, se aperta, se aquece no próprio atrito. E o lugar onde esse atrito vira incêndio tem arquibancadas, tem poeira, tem cheiro de cavalo e suor humano. O hipódromo. Ali, as cores não são só cores. Azul e verde são maneiras de existir. São redes de vizinhança, de ofício, de proteção. São homens que se conhecem pelo apelido, que se reconhecem pelo grito, que se organizam em torno de líderes capazes de negociar com o palácio e, se necessário, de quebrar a cidade em pedaços. O hipódromo é a praça pública de um império que não tem eleições. É o lugar onde o povo fala alto porque não tem outro lugar para falar. Justiniano, recém-firmado na púrpura, precisa de ordem, precisa de dinheiro, precisa de disciplina. E disciplina, em Constantinopla, sempre começa com cobrança, impostos, multas, confisco. E para fazer isso funcionar, ele se apoia em homens que não tremem ao assinar sentenças. Um deles é João da Capadócia, o prefeito pretoriano, cérebro fiscal, mão pesada, odiado por muitos e útil demais para ser descartado. Outro é Triboniano, jurista brilhante, símbolo de um governo que quer reorganizar o mundo por meio de textos e códigos. Para a multidão, porém, nomes assim não são reforma. São fome, são humilhação, são a sensação de que o palácio está sugando a cidade. E há também a polícia do império, os agentes que prendem, interrogam, arrancam confissões, fazem desaparecer. A capital é uma máquina de informação. Quem sabe demais vira risco. Quem fala demais vira alvo. A tensão cresce como cresce a fumaça em teto baixo. Não explode de uma vez. Vai se acumulando. O estopim, como tantas vezes na história, é pequeno e banal. Uma briga, uma prisão, uma execução marcada. Em 532, depois de distúrbios ligados às facções, alguns homens, associados aos azuis e aos verdes, são condenados à morte. A execução pública deveria ser um aviso, um espetáculo de autoridade. Só que o espetáculo falha. A forca quebra. 2 condenados sobrevivem, pendurados, meio vivos, meio mortos, e são levados por simpatizantes para um lugar de refúgio. Uma igreja. E igreja, em Constantinopla, não é só pedra sagrada. É asilo. É limite. É aqui o braço do Estado hesita. O palácio hesita, e a hesitação é lida como fraqueza. Nos dias seguintes, o hipódromo enche, o frio não impede. Pelo contrário, o frio ajuda, porque junta corpos, junta vozes, junta raiva. Justiniano aparece, como manda o ritual, para presidir as corridas. Ele entra no catisma, a tribuna imperial conectada ao palácio por passagens internas. Lá em cima, o imperador é visto como figura distante, quase litúrgica. Lá embaixo, a multidão é um animal só. Os gritos começam como pedidos: piedade, perdão, comutação de pena. A linguagem é religiosa, porque a cidade é religiosa. Misericórdia, clemência, justiça. Justiniano responde com fórmulas. Ele não quer ceder. Ceder é abrir precedente. E precedente, para um governo que pretende ser absoluto, é veneno. Então acontece o impensável. Azuis e verdes, que se odeiam por hábito e por sangue, encontram uma palavra comum, uma palavra curta, feia, perfeita para incendiar. Nica. Vence, vence, vence. Não é só torcida. É desafio, é ameaça. É a multidão dizendo que pode escolher outro vencedor. A cidade sai do hipódromo e vira rua. E rua, em Constantinopla, é labirinto de madeira, de lojas, de depósitos, de casas coladas umas nas outras. Uma faísca vira parede de fogo. Um saque vira bairro destruído. O tumulto se espalha como doença. Prédios públicos são atacados. A sede de autoridades é invadida. Prisões são abertas. O ódio encontra alvos com uma precisão assustadora. Os homens do fisco, os homens da lei, os homens que representam o aperto. O palácio tenta reagir com força. Tropas são enviadas. Mas a cidade é grande e a multidão é móvel. E há um detalhe que torna tudo pior. Parte da própria guarda e dos grupos armados urbanos tem simpatias nas facções. Ninguém quer ser o primeiro a matar o vizinho. Ninguém quer ser o primeiro a virar carrasco diante de uma massa que pode, amanhã, bater à sua porta. O fogo chega perto demais do centro. A antiga Basílica de Santa Sofia, a igreja que, antes da grande reconstrução, já era símbolo do império, é atingida. Queima. O céu de inverno fica sujo,
cinza, com uma coluna de fumaça que dá para ver de longe, como se a própria cidade estivesse sinalizando ao mundo que algo se rompeu. Outros edifícios também ardem. O Senado, banhos, pórticos. A Constantinopla monumental, aquela que deveria provar a eternidade romana, mostra sua fragilidade de madeira e tecido. E, enquanto a cidade queima, a política se move, porque revolta urbana, em Bizâncio, raramente é só revolta urbana. Sempre há gente com nome e anel de ouro tentando transformar grito em mudança de regime. A aristocracia, que já engolia Teodora com raiva, vê uma oportunidade, não necessariamente para libertar o povo, mas para trocar o homem no trono por outro mais controlável. O sobrinho do antigo imperador Anastácio, Hipácio, aparece como candidato. Um homem de linhagem respeitável, com o tipo de sobrenome que faz senadores respirarem aliviados. A multidão, que precisa de um rosto para sua vitória, aceita, e o jogo fica mortal. Justiniano, dentro do grande palácio, sente o chão tremer. Não é metáfora. É o som de milhares de pés, o eco de gritos atravessando pátios, o rumor de que os portões podem cair. O palácio, com seus corredores e salas, vira uma fortaleza sitiada. Eunucos correm com mensagens. Oficiais entram e saem. Conselheiros falam ao mesmo tempo. O ar fica pesado de cera, suor e medo. E o medo, quando entra num governo, faz o governo pensar em fuga. Há um caminho para o mar. Há navios. Há a possibilidade de escapar para algum lugar seguro, reorganizar forças, voltar depois. É uma ideia antiga, quase instintiva. Preservar a vida, preservar a dinastia, preservar a chance de retorno. Muitos ao redor de Justiniano consideram isso sensato. Alguns insistem. A cidade está perdida, dizem. O povo escolheu outro. A fumaça já é sinal de derrota. É nesse ponto que Teodora deixa de ser consorte e vira eixo. Ela não está no hipódromo. Não está na rua. Está no coração do palácio, onde decisões são tomadas com voz baixa e consequências altas. E ela entende algo que talvez os homens de gabinete, acostumados a decretos, não entendam com a mesma clareza. Fugir não é apenas recuar. Fugir é morrer politicamente. É entregar a púrpura ao riso da multidão. É transformar o imperador em ex-imperador e ex-imperador em alvo. A tradição preservou pela pena de Procópio um discurso atribuído a ela naquele momento. Procópio é fonte venenosa, capaz de elogiar e apunhalar na mesma página. Mas a frase ficou porque tem a dureza de uma verdade de corte. A púrpura é um bom sudário. Melhor morrer como soberano do que viver como fugitivo. Melhor cair no trono do que sobreviver sem ele. Teodora fala e corta o ar. Não com poesia, com decisão. Ela lembra aos homens ao redor que a fuga é uma escolha sem volta, que o mar não é refúgio, é exílio, que a multidão, uma vez vitoriosa, não perdoa, e que, se o império é governado por Deus, então o imperador não pode se comportar como um ladrão escapando pela porta dos fundos. É uma fala de coragem? É, mas também é cálculo. Teodora sabe que, se Justiniano foge, ela não volta. Ela sabe que seu passado, que ela trabalhou tanto para ressignificar, será usado como arma definitiva. A atriz derrubou o império. Ela sabe que, numa corte que a tolera por necessidade, a derrota a transformaria em bode expiatório perfeito. E ela sabe, sobretudo, que o poder não é um lugar. É uma postura. Se a postura quebra, o lugar não importa. Justiniano escuta. E decide ficar. Ficar, porém, não basta. É preciso virar o jogo. E virar o jogo em Constantinopla significa, inevitavelmente, lidar com as facções. Porque as facções não são só multidão. São liderança. São canais. São gente que pode ser comprada, dividida, neutralizada. O palácio começa a operar com a frieza de quem entende que a cidade é um organismo. Se você corta o fluxo certo, o corpo enfraquece. Os azuis, tradicionalmente mais próximos do poder imperial em certos períodos, são um alvo óbvio para negociação. Há líderes azuis que têm interesses, que têm medo, que têm contas a acertar com os verdes. O palácio oferece promessas, oferece perdão, oferece dinheiro, oferece cargos. E, ao mesmo tempo, lembra que a repressão pode ser seletiva. Quem abandonar a revolta agora pode sobreviver depois. Enquanto isso, a escolha de Hipácio como novo imperador improvisado precisa ser deslegitimada. Porque um usurpador, para ser perigoso, precisa parecer inevitável. O palácio trabalha para quebrar essa inevitabilidade. Mensagens circulam. Subornos circulam. A dúvida é plantada como se planta a erva daninha. Será que Hipácio é mesmo o homem certo? Será que os senadores não estão usando o povo?
Será que os verdes não vão dominar tudo e esmagar os azuis depois? A revolta, que parecia uma onda única, começa a mostrar rachaduras. E então vem o golpe final. Não um golpe elegante. Um golpe de ferro. Belisário, o general que Justiniano já valorizava, imundo, comandante de tropas, são chamados. Tropas leais são reunidas. Guardas palatinos, unidades de elite, homens que não têm laços com a multidão local ou que foram treinados para obedecer sem hesitar. Há também Narses, eunuco e oficial de confiança, figura que mostra como o império usa pessoas fora do padrão aristocrático para tarefas que exigem lealdade absoluta. Eles não são filósofos, são executores. O hipódromo, mais uma vez, vira centro do destino. A multidão se reúne ali para coroar Hipácio, para celebrar a vitória, para transformar grito em regime. O espaço é perfeito para isso. Arquibancadas como muralhas, arena como palco, catisma como símbolo. Só que agora o símbolo está ocupado por um imperador que decidiu não fugir. As tropas entram, por passagens, por portões, por pontos estratégicos. O hipódromo, que parece aberto, pode virar armadilha. E vira... O massacre é rápido e brutal. Procópio fala em dezenas de milhares de mortos. Número que pode ser retórico, mas que aponta para a escala do horror. O sangue corre onde antes corria poeira. O grito muda de tom. Não é mais nica. É pânico. É gente tentando escalar pedra lisa, tentando se esconder atrás de colunas, tentando desaparecer no meio de corpos. A arena, que era espetáculo, vira matadouro. Hipácio é capturado. E como acontece com usurpadores, a misericórdia é curta. Ele é executado. Senadores envolvidos são punidos. Propriedades confiscadas. O recado é claro. O palácio pode sangrar, mas não cai. E quem tentou empurrá-lo vai pagar. Quando o silêncio volta, ele não é paz. É trauma. Constantinopla fica marcada. A cidade aprendeu que o imperador pode matar em massa dentro do seu próprio teatro. E o imperador aprendeu que o povo pode quase arrancar a coroa. Teodora atravessa esse pós-incêndio com a mesma frieza com que atravessou o momento da decisão. Porque depois do sangue vem a reorganização. E reorganização é onde ela é mais perigosa. O governo de Justiniano, após 532, endurece e se centraliza ainda mais. A revolta serve como justificativa para limpar inimigos, reconfigurar alianças, reforçar o controle sobre as facções. O hipódromo continua existindo. As corridas continuam. As cores continuam. Mas a memória do massacre paira como sombra. A multidão sabe que há um limite invisível, e o palácio sabe que precisa administrar esse limite com cuidado. Repressão demais gera desespero. Concessão demais gera ousadia. Teodora, nesse cenário, ganha uma autoridade que não vem de decreto, mas de fato consumado. Ela foi a voz que segurou o trono quando o trono parecia escorregar. Isso muda a dinâmica interna do casal imperial. Justiniano, homem de papel e de projeto, passa a ter ao lado uma mulher que provou ser mulher de crise. E crise, em império, é a medida real de poder. A reconstrução da cidade começa quase imediatamente, como se o império quisesse cobrir a cicatriz com ouro. Justiniano ordena obras gigantescas. A nova Santa Sofia, que surgirá depois, será a resposta arquitetônica ao trauma. Uma cúpula que parece suspensa por milagre. Uma declaração de que Deus ainda está com o imperador. Mas antes de ser milagre, é logística. É pedra trazida de longe. É mármore cortado. É artesão pago. É imposto cobrado. É o Estado mostrando que, mesmo depois de quase cair, consegue mandar. E Teodora entende o valor simbólico disso. Ela entende que reconstruir não é só consertar prédio. É reescrever memória. É dizer ao povo: o que vocês queimaram, nós levantamos maior. É dizer aos senadores: vocês conspiraram, nós construímos. É dizer aos bispos: a ortodoxia tem teto novo e mais alto. Mas a reconstrução tem um custo humano que não aparece nos mosaicos. A cidade, depois de Nica, está cheia de viúvas, de órfãos, de famílias quebradas. E é nesse terreno que Teodora também trabalha sua imagem. A imperatriz como protetora, como doadora, como mulher que entende a vulnerabilidade. Porque veio dela. A caridade, em Bizâncio, não é só virtude. É política social. Hospitais, abrigos, doações a mosteiros, resgate de mulheres em situação de prostituição. Tudo isso circula como narrativa de legitimidade. E, ao mesmo tempo, como rede de dependência. Quem recebe, deve. Quem deve, obedece. A dureza, porém, não desaparece. Pelo contrário, ela se institucionaliza. Depois de Nica, o palácio não pode tolerar centros de poder paralelos. E isso inclui não apenas facções, mas também aristocratas com ambição,
bispos com popularidade, funcionários com autonomia. Teodora participa desse processo como filtro e como lâmina. Ela controla acesso. Ela decide quem entra, quem sai, quem espera, quem nunca mais é visto. A corte aprende a temê-la de um jeito específico. Não o medo do soldado que mata, mas o medo do administrador que apaga. E há ainda a guerra religiosa, que não dá trégua. Calcedônia é a linha oficial, mas o império é um mosaico de crenças e ressentimentos. Teodora, com sua inclinação a proteger redes miafisitas, se torna ainda mais central depois de 532, porque Justiniano precisa de estabilidade interna para seus projetos externos. Reconquistas no Ocidente, campanhas caras, ambições romanas. Estabilidade interna significa, muitas vezes, não esmagar dissidências até o ponto de rebelião. Significa negociar. Significa esconder. Significa permitir que certas figuras sobrevivam em espaços controlados. E Teodora oferece esses espaços. Há histórias de bispos e líderes religiosos dissidentes encontrando abrigo sob sua proteção, às vezes literalmente dentro de propriedades ligadas ao palácio. Isso não é romance de santidade, é política de contenção. Um bispo protegido em Constantinopla é um bispo que não vira mártir na província. Um líder dissidente sob vigilância é um líder que pode ser usado como moeda de troca. Teodora entende o valor de uma pessoa viva. Mortos inspiram, vivos negociam. Essa postura irrita os defensores mais rígidos da ortodoxia imperial e alimenta o tipo de ódio que, mais tarde, vai transbordar em textos como A História Secreta de Procópio. A necessidade de pintar Teodora como demônio, como corrupção, como mulher que enfeitiça o imperador e desvia o império do caminho correto. É um ódio que mistura teologia com misoginia, política com moralismo. Porque é mais fácil atacar uma mulher poderosa pelo corpo do que pelo cérebro. É mais fácil dizer prostituta do que dizer estrategista. Só que o império não é governado por insultos. É governado por decisões. E as decisões, depois de Nica, carregam a marca dela. O casal imperial emerge da revolta com uma lição gravada na pele. O trono não é um assento. É uma posição que precisa ser defendida diariamente. Justiniano, que já era centralizador, se torna ainda mais. Teodora, que já era operadora, se torna indispensável. E a cidade, que já era barulhenta, aprende a medir o volume. O hipódromo continua sendo o refrão da capital. Continua sendo o lugar onde o povo se reúne, onde as cores se exibem, onde o imperador aparece e é julgado por olhares e gritos. Mas agora há um fantasma sentado nas arquibancadas. Um fantasma de 532. Um lembrete de que o espetáculo pode virar execução. E, paradoxalmente, é esse fantasma que dá ao governo espaço para agir. Porque o medo, quando bem administrado, vira estabilidade, não uma estabilidade feliz. Uma estabilidade funcional? A cidade volta a trabalhar, a vender, a rezar, a discutir. Os artesãos voltam às oficinas. Os carregadores voltam ao porto. Os escribas voltam às mesas. E o palácio volta a produzir papel, selo, decreto. Teodora, nesse pós-revolta, não precisa mais provar que pertence à púrpura. Ela provou com o risco máximo. Agora ela precisa garantir que a púrpura não seja arrancada de novo. E isso significa vigiar as facções, vigiar a aristocracia, vigiar o clero, vigiar o próprio palácio. Significa recompensar lealdades e punir ambiguidades. Significa, às vezes, ser piedosa em público e implacável em privado. Porque Constantinopla é uma cidade que nunca dorme completamente. Mesmo de madrugada, há passos em corredores, há barulho de água em fontes, há guardas trocando turno, há monges cantando em alguma capela, há gente conspirando em alguma casa. O império, com sua pretensão de eternidade, é feito de noites mal dormidas. E Teodora, que veio de um mundo onde a noite era trabalho e risco, entende isso como poucos. Ela entende que o poder não é um prêmio, é uma vigília. E que depois de Nica, a vigília é mais dura, mais fria, mais solitária. O que aconteceu em 532 não foi apenas uma revolta, foi uma revelação. Revelação de que o povo pode quase derrubar um imperador. Revelação de que a aristocracia pode tentar usar o povo como ariete. Revelação de que a religião e a política são inseparáveis. E revelação de que, no momento em que os homens ao redor do trono pensam em salvar a própria pele, uma mulher, marcada por estigma, cercada por desprezo, pode ser a voz que impede o império de virar fuga. Depois disso, ninguém no palácio olha para Teodora do mesmo jeito. Alguns a odeiam mais, outros a temem. Muitos passam a depender dela. E ela, que aprendeu desde cedo que depender é perigoso, faz o que sempre fez. Transforma a dependência em ferramenta.
A cidade pode cantar, pode vaiar, pode lembrar do passado dela em sussurros sujos, mas agora há uma memória mais forte, gravada na pedra do hipódromo. Quando a capital gritou "vence", foi ela quem decidiu que o trono não correria. E o trono ficou. Ficou sobre cinzas, sobre cadáveres, sobre uma cidade queimada e reconstruída. Ficou com a marca de uma escolha que não tem retorno. Porque em Constantinopla, a púrpura não é tecido, é destino. E uma vez que se escolhe morrer com ela, todo o resto, leis, guerras, igrejas, heresias, impostos, vira apenas continuação de uma mesma noite em que o império quase escorregou para fora das mãos. Depois de 532, Constantinopla aprende um novo tipo de silêncio. Não é o silêncio da paz. Aquele que vem quando a cidade se cansa de gritar e volta a negociar peixe no cais, a discutir preço de azeite, a empurrar carroças pelas ruas estreitas. É um silêncio com memória. Um silêncio que sabe contar corpos. Um silêncio que, quando o vento do Bósforo entra pelas arcadas e faz tremular as lamparinas, parece trazer junto o cheiro antigo de fumaça e madeira queimada, como se a cidade inteira ainda estivesse com fuligem nos pulmões. E no centro desse silêncio, o palácio trabalha. O grande palácio não é um prédio, é um organismo. Corredores que se cruzam como veias, pátios que respiram luz, salas onde o mármore frio contrasta com o calor de gente que sussurra. Eunucos que controlam portas, escribas que controlam papel, guardas que controlam o corpo. E, acima de tudo, a etiqueta. Essa máquina invisível que decide quem pode chegar perto do poder e quem vai ficar do lado de fora, esperando até envelhecer. Teodora, depois de Nica, não precisa mais levantar a voz para ser ouvida. A voz dela já ficou gravada no momento em que o trono quase virou barco. Agora ela governa com presença, com acesso. Com o simples fato de estar ali, ao lado do imperador, como se sempre tivesse sido inevitável. Só que nada nela é inevitável. Tudo nela é construção. A reconstrução de Constantinopla vira a grande encenação do regime. Justiniano quer que a cidade ferida se veja no espelho e se reconheça maior. A nova Santa Sofia, aquela que vai nascer das cinzas da antiga, não é apenas uma igreja. É uma resposta. Uma resposta em pedra, em tijolo, em ouro. Uma resposta que diz: vocês queimaram, nós levantamos o céu. E levantar o céu custa. Custa dinheiro. Custa disciplina. Custa uma cadeia inteira de trabalho que começa em pedreiras distantes, passa por navios carregados de colunas e mármores, chega ao porto com gritos de estivadores, segue por ruas onde bois puxam blocos pesados e termina em andaimes onde homens, com mãos rachadas e olhos cheios de poeira, assentam cada peça como se estivessem montando um argumento. O argumento é simples. O império continua. Teodora entende esse argumento como entende o hipódromo. Ela sabe que o povo precisa ver, precisa sentir, precisa ter algo para apontar e dizer: isso é poder. E ao mesmo tempo, ela sabe que o poder não se sustenta só com cúpulas e procissões. Sustenta-se com regras, com tribunais, com medo, com proteção, com a sensação de que o Estado pode esmagar, mas também pode amparar, se você estiver do lado certo. É aí que entram as leis. O reinado de Justiniano é o reinado do texto. O império, que se diz herdeiro de Roma, quer organizar o mundo em códigos. O corpus juris civilis, as compilações, as novellae, decretos, novos que ajustam a vida real ao ideal imperial. Triboniano e outros juristas trabalham como artesãos de linguagem. Pegam tradições antigas, decisões contraditórias, costumes provinciais, e tentam transformar tudo em uma ordem que caiba em pergaminho. Mas pergaminho não nasce sozinho. Ele nasce de vontade política e, em muitos temas, a vontade política tem o rosto de Teodora. A imperatriz aparece, nas fontes legais e na tradição do reinado, como alguém que empurra o Estado para dentro de áreas onde o Estado, por conveniência, preferia não olhar: a vida das mulheres, o casamento, o divórcio, a violência sexual, a prostituição, não como metáfora moral, mas como realidade urbana, como economia de sobrevivência, como mercado que alimenta tavernas, teatros, bordéis e também a hipocrisia de homens respeitáveis. Constantinopla é uma cidade de santos e de becos, de relíquias e de quartos alugados por hora. E Teodora conhece os becos, há medidas do período que ampliam proteções a mulheres em situações específicas. Punições mais duras para certos crimes sexuais. Tentativas de coibir exploração.
regras que mexem com a facilidade com que homens podiam abandonar esposas, ou com a forma como a lei tratava mulheres empurradas para a prostituição. Não é um feminismo no sentido moderno. Bizâncio não pensa assim, não fala assim, não sonha assim. É outra coisa. É um Estado cristão tentando impor moral e ordem, e uma imperatriz usando essa moral e essa ordem para reduzir vulnerabilidades que ela conhece por dentro. E isso tem duas faces. A face luminosa é a proteção. A ideia de que o império, que se diz governado por Deus, não pode aceitar que mulheres sejam descartadas como lixo social. A face escura é o controle. A ideia de que o império tem o direito de decidir onde uma mulher pode morar, com quem pode viver, como pode trabalhar, o que é resgate e o que é prisão com outro nome. Procópio, que odeia Teodora com uma fúria quase pessoal, conta histórias de mulheres retiradas de bordéis e colocadas em instituições como se fossem salvas contra a própria vontade. Ele escreve para acusar, para manchar, para transformar caridade em tirania. Mas mesmo quando ele exagera ou distorce, ele revela algo real. Teodora não é uma santa de vitral. Ela é uma governante. E governante, em Bizâncio, não pede licença para ser dura. A dureza dela também aparece na política de corte. Depois de Nica, o palácio não pode tolerar ambiguidades. A aristocracia, que já via Teodora como uma afronta ambulante, continua a vê-la assim. Só que agora com medo. Porque ela não é apenas a mulher do imperador, ela é a mulher que segurou o imperador quando os homens ao redor dele tremiam. E medo, na corte, é moeda. A corte bizantina vive de proximidade. Quem chega perto do imperador e da imperatriz ganha favores, cargos, contratos, proteção. Quem perde proximidade perde tudo. E Teodora controla a proximidade com uma habilidade que não se aprende em livros de filosofia. Aprende-se em palco. Aprende-se em bastidores. Aprende-se em uma vida em que o olhar do público pode te elevar ou te destruir. Ela controla audiências. Controla quem fala primeiro. Controla quem espera. Controla o ritmo do dia. E o ritmo do dia, no palácio, é política pura. Uma audiência concedida pode salvar uma carreira. Uma audiência negada pode matar uma facção inteira de ambições. Os inimigos dela dizem que ela é vingativa, que ela não esquece insultos, que ela pune com prazer. É possível. É provável. Mas há também uma lógica de Estado. Em um regime que quase caiu, a memória do risco vira paranoia institucional. E a paranoia, quando se veste de púrpura, vira método. O método inclui expurgos discretos, exílios, quedas em desgraça, inclui também a construção de redes de lealdade que não dependem da velha aristocracia. Teodora favorece pessoas que devem a ela o que têm. Pessoas que não têm sobrenome antigo para se apoiar. Pessoas que, por isso mesmo, se agarram ao palácio como a única âncora. E no meio de tudo isso, a religião, sempre a religião. O Império de Justiniano é um império que discute Deus como discute impostos. Com paixão, com violência, com consequências práticas. A disputa entre calcedonianos e miafisitas não é um debate abstrato de teólogos em bibliotecas. Ela atravessa províncias inteiras, ela decide quem é bispo, quem é herege, quem é leal, quem é suspeito. Ela define alianças no Egito, na Síria, na Armênia. Ela mexe com a estabilidade de regiões que o império precisa manter sob controle, enquanto gasta fortunas em guerras no Ocidente. Justiniano, oficialmente, é o imperador da ortodoxia calcedoniana. Ele quer unidade. Ele quer uma igreja que funcione como coluna do Estado. Mas a unidade, na prática, é um animal arisco. Se você puxa demais, ele morde. Se você solta demais, ele foge. Teodora, nesse tabuleiro, opera como contrapeso. Ela é lembrada, em várias tradições, como protetora de redes miafisitas. Não necessariamente porque queira dividir o império, mas porque entende que esmagar dissidências pode produzir mártires. E mártires são pólvora. Melhor manter certos líderes por perto, sob vigilância, em espaços onde o palácio pode controlar o fluxo de cartas, visitas, dinheiro. Há relatos de figuras religiosas dissidentes encontrando abrigo em propriedades ligadas ao círculo imperial. Isso, para os inimigos dela, é prova de traição teológica. Para um governante pragmático, é contenção. É transformar incêndio em brasa. É manter a chama onde dá para soprar ou apagar. E, enquanto isso, o hipódromo continua ali, como um coração que bate alto demais. As facções, azuis e verdes, não desaparecem. Elas são úteis demais para desaparecer. Elas organizam a cidade. Elas canalizam energia. Elas podem ser usadas para medir humor popular.
Mas depois de 532, elas são também um lembrete constante de que a multidão, quando encontra uma palavra comum, vira tempestade. O palácio aprende a alimentar as facções sem deixá-las crescer demais, a dar o suficiente para que se sintam vistas, mas não o suficiente para que se sintam donas. É um equilíbrio de corda bamba. E Teodora, que entende espetáculo, entende também como se controla um público. Com recompensas, com punições, com a sensação de que o palco é grande, mas o dono do palco é um só. A imagem do hipódromo, com suas cores, vira uma espécie de refrão mental da política. Tudo pode virar corrida. Tudo pode virar grito. Tudo pode virar vence. E por isso, tudo precisa ser administrado como se fosse uma arquibancada prestes a se levantar. Só que o Império não vive apenas de Constantinopla. O Império vive de fronteiras, de guerras, de dinheiro que sai em navios e volta em impostos. E o reinado de Justiniano é caro, caríssimo. As campanhas de reconquista no Ocidente, Itália, África do Norte, exigem generais, soldados, suprimentos, pagamentos, exigem uma máquina fiscal que arranca recursos de províncias já cansadas. João da Capadócia, o grande operador fiscal, é útil nesse sentido. Mas utilidade não garante eternidade. A corte é um lugar onde o útil pode virar descartável no instante em que se torna perigoso. E Teodora sabe reconhecer perigo. As fontes sugerem que ela teve papel em quedas de figuras importantes, em rearranjos de poder que tiram do caminho quem ameaça o equilíbrio do casal imperial. Às vezes por motivos de Estado, às vezes por motivos pessoais. Em Bizâncio, essas duas coisas se misturam como vinho e água. Você nunca sabe onde termina a política e começa a vingança, porque a vingança pode ser política, e a política pode ser vingança. Procópio, de novo, é o grande fornecedor de veneno. Na História Secreta, ele pinta Teodora como uma força quase sobrenatural de crueldade, como alguém que manipula julgamentos, destrói reputações, arruína homens. Ele escreve como quem quer que o leitor sinta nojo. E, ao escrever assim, ele revela mais sobre o medo que ela inspirava do que sobre detalhes verificáveis de cada acusação. Porque a História Secreta é isso. Um texto que vive de ressentimento, de moralismo, de misoginia, de ódio de classe. Procópio é capaz de admirar Justiniano em obras públicas e campanhas, e ao mesmo tempo descrevê-lo como demônio em privado. Ele é capaz de registrar fatos com precisão em uma obra e, em outra, transformar a mesma realidade em caricatura. Mas mesmo caricatura nasce de um contorno real. Teodora era poderosa. Teodora interferia. Teodora decidia, e isso, para um homem como Procópio, educado, ligado a elites, acostumado a ver o mundo governado por certos tipos de gente, era insuportável. A imperatriz, então, vive em duas imagens ao mesmo tempo. A imagem pública, piedosa, doadora, protetora, presente em cerimônias, associada a fundações religiosas, à caridade, a uma moral cristã, que o império quer exibir como prova de legitimidade. A imagem privada, na pena dos inimigos. Implacável, controladora, capaz de esmagar adversários com uma frieza que parece não ter remorso. As duas podem ser verdade. E em Bizâncio, frequentemente são, porque a piedade ali não é o oposto da força. É uma forma de força. Doar a um mosteiro é comprar oração. E oração é capital simbólico. Proteger um bispo é comprar lealdade. E lealdade é estabilidade. Resgatar mulheres de bordéis é afirmar que o império tem autoridade sobre a moral. E moral é disciplina social. Teodora transforma vulnerabilidade em instrumento. Mas instrumento não é brinquedo. Instrumento corta. E então, como se o destino quisesse lembrar que nenhum mosaico é eterno, vem a peste. A partir de 541, a chamada peste de Justiniano entra no mundo mediterrâneo como um rumor que vira certeza. Primeiro, notícias. Depois, navios que chegam com silêncio estranho. Depois, gente caindo nas ruas. Febre, inchaços, medo. A cidade, que já conhecia incêndio e massacre, conhece agora um inimigo que não grita no hipódromo, não negocia com suborno, não se intimida com guarda. A peste muda o som de Constantinopla. Menos comércio, menos risos, mais sinos, mais procissões, mais cheiro de incenso tentando cobrir o cheiro de morte. O Estado, que gosta de controlar tudo, descobre que há coisas que escapam até da púrpura. Justiniano adoece, segundo relatos. Sobrevive. O império continua, mas a sensação de invulnerabilidade se quebra. E, em tempos assim, a política fica ainda mais nervosa.
Porque quando a morte anda solta, as pessoas correm para garantir posição, herança, proteção. A corte vira um lugar de ansiedade. E Teodora, que sempre foi vigilante, precisa ser ainda mais. Só que o corpo dela também tem limite. Teodora morre em 548. A data é conhecida, o resto é silêncio de fontes. Não há um relato único cinematográfico do último dia dela. O que há é o fato bruto. Ela some do tabuleiro e, em Bizâncio, quando uma peça some, o jogo muda imediatamente. A morte de Teodora não é apenas uma perda pessoal para Justiniano. Embora seja isso também, porque eles governaram como dupla, e dupla cria hábitos, dependências, rotinas de decisão. A morte dela é uma mudança estrutural. Ela era ponte com redes religiosas específicas. Ela era filtro de acesso. Ela era uma força que equilibrava ou tensionava certas escolhas do imperador. Sem ela, Justiniano continua. Continua com seus projetos, suas guerras, suas leis, sua obsessão por unidade religiosa. Mas o palácio fica diferente. Menos uma parceria de duas vontades. Mais um governo de um homem só, cercado por conselheiros que agora disputam espaço sem o mesmo obstáculo. E isso aparece no modo como a memória dela é tratada. A memória oficial, visível em arte e cerimônia, tende a fixá-la como imperatriz legítima, parte do brilho do reinado. Mosaicos como os de Ravenna, onde Teodora aparece com um halo, com vestes ricas, carregando oferenda, não são fotografia. São propaganda teológica. A imperatriz como figura quase sagrada, integrada ao projeto cristão do império. Ali, o passado dela não existe. Ali, ela é pura forma. Poder, piedade, ordem. A memória hostil, como a de Procópio, faz o oposto. Puxa o passado para o centro, esfrega o estigma como se fosse prova definitiva de que ela nunca deveria ter chegado onde chegou. É uma tentativa de rebaixar a história inteira a um insulto, de dizer: vejam o que aconteceu quando deixamos uma mulher assim entrar no palácio. E, entre essas duas memórias, há a realidade política. Teodora foi uma das pessoas mais influentes do reinado de Justiniano, influente não como símbolo decorativo, mas como agente. Ela mexeu em nomeações. Ela protegeu aliados. Ela derrubou inimigos. Ela participou de decisões em momentos críticos. Ela deixou marcas em políticas e leis que tocam a vida cotidiana, especialmente de mulheres, em um império que gostava de falar de virtude enquanto explorava corpos. O legado dela, então, é desconfortável, porque ele não cabe em uma única moral. Se você quer uma santa, ela é dura demais. Se você quer uma vilã, ela é eficaz demais. Se você quer uma vítima que superou o passado e virou exemplo edificante, ela estraga a lição com pragmatismo e controle. Teodora não é uma história para dormir. É uma história para acordar. E o hipódromo, sempre ele, continua como metáfora viva desse legado. Porque o hipódromo é o lugar onde a cidade se vê como multidão, onde o poder se expõe, onde o imperador é aplaudido ou odiado em tempo real. E Teodora, que veio de um mundo de público, entendeu como poucos que governar Bizâncio é governar um espetáculo permanente. Um espetáculo em que o aplauso pode virar grito e o grito pode virar fogo. Ela morreu antes de ver o fim do reinado de Justiniano, antes de ver como as guerras e as pestes e as disputas religiosas cobrariam seu preço. Mas ela viveu o suficiente para fazer algo que, para muitos, era impossível. Transformar um passado estigmatizado em autoridade imperial, não apagando o passado, porque inimigos nunca deixam, mas tornando-o irrelevante diante do fato mais brutal da política. Quem decide, manda. E no fim, é isso que fica, não uma moral limpa, não uma lenda confortável. Fica a imagem de uma mulher que entendeu Constantinopla como ela era. Uma cidade de cores, de facções, de santos e de oportunistas. De teólogos e de cobradores de impostos, de multidões que podem coroar e podem matar. Uma cidade onde a púrpura brilha e pesa. Teodora carregou esse peso até 548. E, quando ela saiu de cena, o império continuou andando, como continuam andando as grandes máquinas, mesmo depois que uma engrenagem essencial se quebra. Ainda faz barulho, ainda parece forte, mas o som muda, o ritmo muda. E quem conhece o palácio percebe, no fundo, que alguma coisa que segurava o trono no lugar já não está mais ali.